Oi, pessoal. Aqui é a professora Lia. Nós vamos ter nesse nosso vídeo o 6º ano, inglês e módulo 6. Eu vou fazer alguns ajustes aqui na nossa telinha, tá bom? Só um minutinho que eu estou ajustando. Pronto. Agora sim, tá tudo prontinho para a gente começar. Meus anjos, antes de nós começarmos os nossos estudos, vocês podem perceber que aqui temos o nosso livro, já está aberto na primeira página do módulo 6, para que a gente possa acompanhar os nossos estudos. Agora, além disso, aquela dica, não é? Tenha também o seu caderno para você fazer as suas anotações, um lápis, uma caneta. E enquanto você estiver prestando atenção aqui na aula, se você observar que passou uma parte, eu falei alguma informação importante, você acha importante anotar, dá pausa no seu vídeo, faz as suas anotações e depois prossegue, tá? É assim que a gente estuda. Não precisa você assistir tudo de uma vez só. Passou por alguma parte importante ou precisa repetir alguma coisa, volta o vídeo, pausa o vídeo, para que você possa compreender melhor, tá? Então, vamos lá, amores. Módulo 6, como a gente pode observar aqui na primeira página do nosso livro, nós vamos tratar de dois assuntos. Adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência, e o tempo verbal present simple, mais especificamente as short answers. Então, que assuntos são esses do nosso módulo 6? Primeiro, vamos lembrar que lá no módulo 5, nós começamos os nossos estudos sobre esse tempo verbal aqui, present simple, que é o presente simples. E, como vocês puderam observar pelo módulo 5, esse tempo verbal tem muitas informações, muitas regrinhas. Então, não é possível que a gente aprenda tudo de uma vez só. Fomos apresentados a esse tempo no módulo 5. E nos outros capítulos, nos outros módulos, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo cada assunto que a gente começou lá atrás, tá? Então, lembrando que esse tempo verbal, presente simples, ele vai falar do quê, meus anjos? Do nosso dia a dia, da nossa rotina, as atividades que nós realizamos no nosso cotidiano, tá? E dentro dessas atividades, a gente usa muito short answers, que são as respostas curtas. Aquelas respostas abreviadas, pequeninas, falamos menos, escrevemos menos, bem simples, ou é sim ou é não. E advérbios de frequência são algumas palavras que nós utilizamos para dizer quantas vezes realizamos determinada tarefa, determinada atividade, certo? Então, esse é o nosso assunto. Então, vamos acompanhando, bom? Aqui nós estamos na primeira página, e nessa primeira página, você pode observar que aparece um diálogo, certo? As pessoas que estão conversando nesse diálogo são a Mia e o Josh, certo? Então, vamos prestar atenção um pouquinho sobre o que esses dois estão conversando. Quem puxa o assunto é a Mia. How often do you play tennis, Josh? Com que frequência você joga tênis, Josh? I play tennis twice a week. How about you, Mia? Eu jogo tênis 2 vezes por semana. E você, Mia? I never play tennis. Eu nunca jogo tênis. Really? Do you play any sports? Sério? Você joga ou pratica algum esporte? Yes, I do.
I usually play soccer with Janet. Sim, eu pratico. Eu geralmente jogo futebol com a Janet. How often does she play soccer? Com que frequência ela joga futebol? She plays soccer every day, but I only join her 3 times a week. Ela joga futebol todo dia, mas eu só junto a ela 3 vezes por semana. I see. Entendi. Então, o que eles estão conversando aqui? Qual é o assunto desses dois amigos? Estão falando de esportes, não é? Com que frequência eles praticam esportes. Ou seja, essa conversa aqui é muito natural de acontecer no nosso dia a dia, não é? Muito possível de acontecer com os nossos amigos. Então, vamos prosseguir. Vamos lá, para a próxima página. O que a gente encontra aqui, meus anjos? Olha lá. Começamos com um vocabulário, ou seja, vamos aprender algumas expressões, algumas palavras novas em inglês. E que palavras nós vamos aprender dessa vez? Olha lá. Daily routine verbs. Play sports. Vamos aprender alguns verbos que nós utilizamos para falar sobre a nossa rotina diária, principalmente para falar sobre alguns esportes que nós podemos praticar, correto? Bom, então aqui, acompanhando a leitura do nosso texto, vamos entender esse vocabulário aqui, ó. A primeira atividade que aparece, go to work, ir para o trabalho. Do the shopping, fazer compras, tudo atividades normais do nosso dia a dia. Olha lá. Read books, ler livros, play video games, vocês gostam, né, de jogar videogame. Practice sports, praticar esportes. Study, importantíssimo, estudar. Espero que vocês estejam estudando. Então, vejam, todas essas atividades aqui são atividades comuns que podem acontecer no nosso dia a dia, certo? Então, esse foi o nosso vocabulário. Continuando, na próxima página do nosso livro, quem aparece? Agora sim, ó. Quem vai aparecer? Adverbs of frequency, advérbios de frequência. Então, lembra daquilo que eu conversei com você. Advérbio de frequência são palavras que nós podemos utilizar no tempo presente, não é? Que é o tempo que nós estamos estudando. Olha, present simple, presente simples. E utilizamos essas palavras para falar com que frequência, quantas vezes nós realizamos determinadas atividades no nosso dia a dia. Então, aqui no nosso livro, como vocês podem observar, nós encontramos 4 advérbios de frequência. Always, usually, sometimes and never. Existem outros advérbios de frequência além desses. Porém, por enquanto, vamos ficar com o estudo desses 4, que são os 4 mais usados, que aparecem muito mais nas nossas frases no tempo presente simples. Aqui ao lado, você pode perceber que existe uma porcentagem, 100%, 80%, 40% e 0%. Na verdade, essa porcentagem aqui, ela está representando a quantidade de vezes que nós fazemos alguma atividade. Então, por exemplo, se você considera que você realiza uma atividade always, você utiliza essa palavrinha aqui, always, então você realiza essa atividade 100%. Por quê? Always significa sempre. Então, uma coisa que você sempre faz é algo que aparece o quê?
totalmente na sua vida, 100%, certo? Então, always significa sempre. Depois, ele vai diminuindo a frequência, a quantidade de vezes que essa atividade aparece para você. Agora, você já está utilizando a palavrinha usually, ou seja, geralmente. Você geralmente realiza determinada coisa. Então, abaixou um pouquinho. Essa atividade está presente 80% na sua vida. Então, usually, geralmente. Depois a gente abaixa mais um pouquinho, diminui mais um pouco. Agora você realiza essa atividade sometimes, ou seja, você faz isso às vezes, 40%. E, por último, zerou a porcentagem. Por quê? Never significa nunca. Você nunca realiza determinada atividade. Então, é importante você anotar isso a lápis no seu livro. Olha, always, sempre, usually, geralmente, sometimes, às vezes, e never, nunca, certo? Bom, então esses advérbios de frequência que nós utilizamos para falar quantas vezes nós fazemos determinadas coisas no nosso dia a dia, no nosso presente. Eu não posso simplesmente escrever essas palavrinhas em qualquer lugar da minha frase, não. Essas palavras, elas vão apresentar um local próprio de aparecer. Então, o que eu tenho que gravar? Eu estou utilizando essas palavras no tempo presente simples. No tempo presente simples, eu vou encontrar 2 tipos de verbos, certo? Primeiro tipo, ele está se referindo ao verbo to be, ao verb to be. Esse verbo to be, ele vai encontrar algumas formas, algumas regras. O outro tipo refere-se a qualquer outro verbo, qualquer outro, menos o verbo to be, certo? Então, é assim que eu vou guardar na minha mente. Eu vou separar os verbos em 2 grupos, em 2 tipos. De um lado, eu coloco o verbo to be. Do outro, eu coloco todos os outros verbos, menos o verbo to be, certo? Então, considerando isso, vamos lá. Qual é a regrinha dos advérbios de frequência quando na minha frase eu tiver um verbo to be? Qual é? Vamos lá. Primeiro, eu preciso me lembrar de quais são as palavrinhas que vão representar o verbo to be, certo? Então, o verbo to be no presente, ele pode aparecer através de 3 palavras. Quais são essas 3 palavras? Am, are ou is. Essas 3 palavras representam o verbo to be no presente. Como eu sei qual dessas 3 eu uso? Dependendo do meu sujeito. Cada sujeito acompanha uma dessas 3 formas. Exemplo, qual é o correto quando eu tenho o sujeito I? Fala para mim. Eu digo I am, I are ou I is? O correto é I am. Então, isso só para lembrar o que nós estudamos, certo? Então, todas as vezes que a minha frase no presente eu encontrar o verbo to be, am, are ou is, e eu precisar utilizar um advérbio de frequência, esse advérbio, que são essas 4 palavrinhas aqui, essas palavras vão aparecer depois
depois do verbo to be. Advérbio depois do verbo to be. Então, exemplo, eu tenho essa frase aqui, olha. She is always late for class. Vamos ver o que nós escrevemos aqui. She is always late for class. Ela está sempre atrasada para a aula. Olha essa frase aqui. Quem é o verbo desta frase? É a palavrinha is. Is é um verbo comum ou é um verbo to be? É um verbo to be. Então, eu estou utilizando o advérbio always. Olha onde ele apareceu. Ele está depois de is. Ou seja, ele está depois do verbo to be. Certo? Bom, agora, se a minha frase não é o verbo to be, é um outro verbo, qualquer outro verbo, então o meu advérbio vai aparecer antes desse verbo, certo? Exemplo. She always arrives late for class. Ela sempre chega atrasada para a aula. Vamos observar a nossa frase. Olha para cá. Quem é o verbo da frase? Arrives, que é o verbo chegar. É o verbo to be? Não. É um outro verbo diferente. É o verbo chegar. Se é um outro verbo, o advérbio, olha aqui o always, ele precisa aparecer antes do verbo. E foi o que aconteceu aqui na minha frase. Então, recapitulando, eu tenho os dois tipos de verbos. Verbo to be de um lado, todos os outros verbos do outro. A minha frase tem verbo to be. Advérbio aparece depois do verbo. Eu não tenho verbo to be, eu tenho um outro verbo. Advérbio aparece antes, certo? É isso que eu tenho que gravar. Ai, professora, eu anotei, mas será que isso está escrito em mais algum lugar? E está, ó, olha aqui. Isso tudo que nós acabamos de conversar está explicadinho aqui na minha apostila, no meu livro, certo? Eu não preciso me preocupar, tá bom? Então, agora, só um minutinho que eu vou fechar aqui. Bom, continuando com os estudos do nosso livro, eu vou aparecer, ou melhor, vai aparecer para nós aqui, para o nosso estudo, Expressions of Frequency, expressões de frequência. Lembra que eu estou falando sobre quantas vezes eu realizo as atividades. Então, além daqueles 4 advérbios de frequência que eu vi aqui em cima, eu também posso encontrar no tempo presente, para falar sobre a minha rotina, expressões de frequência, muito comum de aparecer. Então, aqui na primeira coluna, ele coloca a quantidade de vezes. E aqui, a referência do tempo. Então, olha, once é uma vez só. Twice, 2 vezes. 3 times, 3 vezes. 10 times, 10 vezes. Every, todo. Então, quando eu tenho uma vez, uma palavrinha, once. Twice, 2 vezes. Quando eu tenho 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, eu coloco o número, olha lá, 3, ou então 10, e depois do número é a palavra times. 3 times, 3 vezes, e assim por diante, tá? No outro lado, na outra coluna, eu vou ter o tempo.
a day, dia, week, semana, month, mês, year, ano, e aqui ele repete, tá? Dia, semana, mês e ano. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, once a day, o que eu estou querendo dizer? Uma vez por dia. Se eu digo, por exemplo, twice a day, 2 vezes por dia. 3 times a month. Opa. 3 times a month. 3 vezes por mês. 10 times a day. 10 vezes por dia. E assim por diante. Outro exemplo, every. Se eu digo assim, ó, every day, todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano, certo? Então, essas expressões aqui são muito frequentes em frases no tempo presente simples. Elas são muito comuns de aparecerem. Agora, também precisam aparecer no localzinho certo da frase, não é? Normalmente, essas expressões de frequência, elas são usadas onde? Olha o que está escrito para mim aqui. No final da frase. Então, vamos observar os próprios exemplos que o livro colocou para nós aqui, ó. He is home on Sundays. Qual é a expressão que eu estou utilizando? On Sundays. Aos domingos. Ele está em casa aos domingos. They travel on the weekends. A expressão é on the weekends, nos fins de semana. Eles viajam nos fins de semana, nos finais de semana. E por último, qual é a expressão da última frase de exemplo? Every day, todo dia. Márcia cooks every day. Márcia cozinha todos os dias. Eu também, todo dia. Certo? Então, aqui nessa página, o que nós aprendemos até agora? Os advérbios de frequência, adverbs of frequency, e as expressões de frequência, expressions of frequency. Todos os 2 tipos de palavras são muito comuns de aparecerem nas frases no tempo presente simples, simple present, que é o tempo que a gente está estudando, tá? Já conversei com vocês o significado de cada um desses advérbios, dessas expressões. Os advérbios, recapitulando o que eu preciso lembrar, observar quem é o verbo da frase, para saber se esse advérbio eu vou escrevê-lo antes ou depois do verbo. A frase tem verbo to be. Eu escrevo o advérbio onde? Depois do verbo. A frase não tem verbo to be, é um outro verbo diferente, qualquer outro verbo diferente. Eu escrevo o advérbio onde? Antes do verbo, certo? E essas expressões de frequência? Elas aparecem no final da frase, normalmente, tá? Continuando. O que o nosso livro traz para nós aqui, olha? Pergunta sobre frequência, ou seja, como que eu vou perguntar para alguém com que frequência, né? Quantas vezes ela realiza uma determinada atividade? Eu vou precisar utilizar dessa expressão aqui, ó. How often? Então, todas as vezes que você encontrar uma pergunta onde tem essa expressão, how often, você já sabe que você está tendo uma pergunta sobre a quantidade de vezes, a frequência que você faz uma determinada atividade, certo? Então, olha só. Vamos ver aqui um exemplo para você. Tá? Escrever uma frase aqui para gente, tá? Utilizando how often. Imagine que eu quero perguntar quantas vezes, com que frequência você estuda inglês. Como que eu faço essa pergunta? Qual é a ordem das palavrinhas na minha frase?
Vamos lá. Primeira palavra que eu vou escrever é essa expressão, how often. Então, vamos lá. Escrevi a expressão how often. Perfeito. Agora, que palavra que eu coloco? Eu vou precisar escrever o verbo auxiliar do presente simples. Quem é o verbo auxiliar do presente simples para uma pergunta? Ou é a palavrinha do, ou é a palavrinha does. Como eu vou saber se eu vou utilizar do ou does? Depende do sujeito da frase. Todos os pronomes, todo o sujeito utiliza do, menos a terceira pessoa do singular, que vai utilizar does. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Esses três utilizam does. Todos os outros utilizam do, que nós escrevemos agora. Bom, já coloquei o meu verbo auxiliar, ou do ou does. No caso da minha pergunta é o do. Agora, quem aparece na minha frase? Para eu poder fazer a minha pergunta bonitinha, sem erros. Agora aparece o sujeito. Opa! Coloquei o sujeito you, você. Depois que eu escrevo o sujeito da minha frase, eu coloco o verbo que eu vou utilizar na minha pergunta, qualquer verbo. No caso da minha pergunta, eu preciso do verbo estudar, que é o study. Agora, o que eu escrevo na minha frase é um complemento. E se é uma pergunta, amores, eu não posso esquecer do que? Ponto de interrogação. Então, a minha pergunta, utilizando essa expressão how often, ela ficou assim, ó. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Quantas vezes você estuda inglês? Fiz a minha pergunta direitinho. Então, recapitulando, voltando. Qual é a ordem das palavras em uma pergunta para saber a frequência de uma atividade? Primeiro, eu escrevo a expressão how often. Depois, eu escrevo o verbo auxiliar do ou does. Depende do sujeito da frase. He, she, it utilizam does. Todos os outros sujeitos utilizam do. Logo após o verbo auxiliar, eu coloco o sujeito da minha frase. Depois do sujeito, verbo principal, qualquer verbo. Complemento, ponto de interrogação. E fiz a minha pergunta, certo? Bom, além disso, eu vou encontrar aqui também, no meu livro, Days of the Week, ou seja, os dias da semana. E aqui no meu livro, eu encontro esses dias da semana na ordem correta, do início da semana até o final. Eu posso realizar uma atividade on Sundays, aos domingos, on Monday, na segunda-feira, on Tuesday, na terça, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta, Friday, sexta e sábado, e Saturday, desculpa, no sábado, certo? Então, aqui também é uma outra expressão que normalmente aparece em frases no tempo presente simples, tá? Para a gente fechar essa página, eu encontro aqui, ó, no meu livro, um pequeno texto, o Contextualizing é um pequeno texto, onde eu vou observar as pessoas dizendo informações da sua rotina, do seu modo de viver, do que acontece no seu dia a dia, coisas normais que acontecem para a gente, tá? Então, vamos acompanhar a leitura aqui no nosso texto. Bom, vamos lá.
Donald is always busy. He goes to work very early in the morning. His wife cooks dinner on Wednesdays and Fridays. On the other days, they eat pizza, sandwiches, or hamburgers. They have 3 kids. Their kids love sports. Monica usually plays volleyball on Mondays. Johnny always plays soccer with his friends on weekdays. Pamela never plays soccer, but she loves tennis, so she plays it 3 times a week. Então, é a descrição da rotina do dia a dia dessa família, da família do Donald, né? Então, vamos ver exatamente o que foi dito aqui, tá? Vamos acompanhar. Donald está sempre ocupado. Ele vai para o trabalho muito cedo de manhã. Sua esposa faz o jantar nas quartas e nas sextas. Nos outros dias, eles comem pizza, sanduíches ou hambúrgueres. Meu Deus, isso não é saudável. Já pensou? Comer praticamente quase todo dia pizza, sanduíche e hambúrguer? Ah, Donald, troca essa rotina aí. Eles têm 3 filhos. 3, ó. Seus filhos adoram esportes. Isso é bom. Mônica geralmente joga vôlei às segundas-feiras. O Johnny sempre joga futebol com seus amigos nos dias de semana, weekdays. E a Pamela nunca joga futebol, mas ela adora tênis. Então, ela joga tênis 3 vezes por semana. Bom, eles não comem muito bem, né? Não se alimentam muito bem, isso não está muito saudável, não. Mas praticam esportes, então a gente vai dar um crédito para eles. Tudo bem, Donald, dessa vez passou, mas procura ver essa alimentação aí. Perfeito. Agora, amorecos, vamos para essa página aqui. Já falamos dos advérbios de frequência, expressões de frequência, já vimos como nós fazemos a pergunta para falar sobre a frequência das atividades, não é? O que está faltando? Short answers, respostas curtas, também utilizando o presente simples. Amores, resposta curta, resposta abreviada, é aquela resposta simples, lembra? Ou sim ou não. Exemplo, o próprio exemplo que ele coloca aqui no livro. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Se eu estou perguntando se você gosta de sorvete, você só tem 2 possibilidades, ou sim ou não, né? Então, imagina que você gosta. Yes, I do. Mas você não gosta, não é muito fã de sorvete. No, I don't. Ou seja, você teve uma resposta curtinha, pequenininha. Uma resposta curta, short answer, certo? Agora, como que você faz isso? Como que você faz essa resposta curta? Você inventa as palavras? Não, não. Você vai utilizar o auxiliar que está sendo trabalhado. No caso da minha pergunta, eu estou utilizando o auxiliar do. Lembra que tem os 2, do ou does. E vai prestar atenção no sujeito. A pergunta tem o sujeito you, porque eu estou falando diretamente com você. Mas na hora da resposta, você não pode utilizar you de novo, porque eu fiz a pergunta para você, então agora você vai responder. Então você precisa do sujeito I, que sou eu. Então depois que você coloca yes or no, sim ou não, você coloca o sujeito. No caso dessa perguntinha, o sujeito é I. Eu estou respondendo. Você vai escrever o auxiliar que está sendo trabalhado lá na pergunta. Estou trabalhando do
eu estou utilizando do, então a minha resposta, se for afirmativa, eu utilizo do. Se for negativa, eu utilizo o don't. E fiz a minha resposta curta. Então, quais são as palavrinhas que eu utilizo? Vamos lá. Vamos lá. A gente não esquecer. Espera aí, eu vou colocar aqui para vocês. Ih, agora ele não quer aparecer? Não tem problema. Então, vamos observar aqui que a gente consegue acompanhar. Não tem problema não. Acompanhando aqui. Eu tenho a resposta curta. Qual é a ordem das palavras que eu vou utilizar? Ou eu escrevo yes, ou eu escrevo no. Afirmativa ou negativa. Logo após o yes or no, ou seja, logo após eu dizer que sim ou não, eu tenho que colocar o quê? O sujeito da frase. I, you, he, she. Logo após o sujeito da frase, eu escrevo o auxiliar que está sendo trabalhado na minha pergunta. No caso da minha pergunta, eu estou trabalhando com o auxiliar do. Então, eu coloco do para afirmativa e don't para negativa, certo? Aqui nesse outro exemplo, por que ele coloca does? Por que ele não está utilizando mais o do? Porque olha o sujeito da minha frase. O sujeito é he. He, she, it, eu já aprendi que eu utilizo o auxiliar does. Então, não utilizou o does na pergunta? Na hora da resposta curta, volta para o does também. Afirmativa, does. Negativa, doesn't. E aqui embaixo, o que o meu livro coloca? Veja que ele não está usando nem o do e nem o does. Quem é que está aparecendo aqui? Está aparecendo o verbo to be. Eu sei que o verbo to be, eu também posso utilizá-lo no tempo presente, não é isso? E o verbo to be no tempo presente, eu já sei que são as palavras am, are ou is. Essas três representam o verbo to be, tá? Então, se a minha frase está utilizando o are, eu já sei que eu não tenho nem o do e eu não tenho nem o does. Eu tenho o verbo to be. E eu já aprendi que o verbo to be, ele fica sozinho. Ele tem regrinhas que valem apenas para ele. Todos os outros verbos seguem algumas regras no presente. E o verbo to be é separado. Ele tem as regrinhas próprias. Então, olha a perguntinha. Are you at home? De novo, eu estou fazendo uma pergunta diretamente para você. Você está em casa? Então, você vai responder que sim ou não. Começa com a minha frase. Yes or no. Depois que você respondeu sim ou não, vem quem? Sujeito. No caso, sujeito I, porque a pergunta é direto para você. Então, eu estou respondendo. Depois que eu coloco o sujeito da minha frase, agora é o verbo to be. Se o sujeito é I, eu só posso utilizar o verbo am. Se a resposta é afirmativa, apenas o am. Se a resposta é negativa, am not. Certo? E aqui eu tenho as respostas curtas. Ah, professora, eu não quero responder com respostas curtas, eu quero as respostas completas. Tudo bem, existe o que está aqui no seu livro, ó, long answer, resposta longa. A resposta longa, você fala mais, você escreve mais. Por quê? Porque você vai escrever a resposta completa, com todas as palavrinhas. Você não vai simplesmente responder sim ou não, que é o caso das respostas curtas, certo? E logo após essa explicação das short answers, você já começa com os exercícios, ok? Então, aqui, meus anjos, nós acompanhamos todo o módulo 6. Recapitulando, qual é a matéria do nosso módulo 6? Duas matérias, advérbios de frequência
e as respostas curtas utilizando no presente simples. Nós acompanhamos página por página, esclarecemos o vocabulário, acompanhamos as regrinhas que estão aqui no nosso livro para nos ajudar, certo? Você fez as suas anotações, esclareceu aí as suas dúvidas, acompanhou juntinho comigo as frases que estão no seu livro, que é a sua fonte de estudo, de pesquisa. Então, você já fez isso tudo, está tudo certinho. Qual é o próximo passo? Tentar responder os exercícios, certo? Os exercícios eles serão corrigidos depois, não é? Na nossa aula online, onde vocês vão esclarecer as suas dúvidas. E depois da aula online, sempre vai aparecer no portal do aluno material extra, as respostas desses exercícios aqui, tá? Então, você tenta fazer, se esforça, tenta fazer, depois acompanha a aula online para você saber a explicação dos exercícios e a correção dos exercícios. E depois que passa a aula online, lá no portal do aluno, vai até lá onde tem o PE, não é? O plano de estudos, você vai encontrar também material extra, onde vai ter a correção por escrito dos exercícios que você encontrou aqui, tá bom? Então, espero que todo mundo tenha prestado bastante atenção. E agora a gente finaliza os nossos estudos do módulo 6, tá bom, meus amores? Vamos encerrar a nossa aulinha de hoje, não é? Espero que todo mundo esteja aí estudando bastante, não é? O que é muito importante para a gente. E no próximo vídeo a gente se encontra e conversa sobre outros estudos, tá bom? Beijinhos para todos. Tchau, tchau.